Queridas, queridês, queridos, eu sou o Vincent Villari e hoje eu vou falar da trilha da novela Coração Alado. Antes, você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Coração Alado foi uma novela escrita por Jeanette Claire em 1980 e ela está de volta no projeto Fragmentos do Globoplay, com 6 capítulos disponíveis, os 2 primeiros, 2 capítulos do meio e os 2 capítulos finais. À primeira vista, Coração Alado parece um decalque de Selva de Pedra. Nós temos o humilde escultor pernambucano Juca Pitanga, papel do Tarcísio Meira. Ele vai para o Rio de Janeiro em busca de sucesso e de uma vida melhor para a sua família. No Rio, ele conhece e se apaixona pela Vivian, papel da Vera Fischer, que também é uma mulher humilde, batalhadora. Só que o Juca acaba fascinado pela Catuxa Carani, papel da Débora Duarte. Ela é uma mulher rica, marchand, que pode fazer do Juca o artista que ele sempre sonhou em ser. Me digam se Juca, Vivian e Catuxa não parecem uma releitura de Cristiano, Simone e Fernanda. Com a diferença de que lá a Simone era a escultora, aqui o artista é o Juca. Os homens estarão ficando mais sensíveis em 1980? Na capa da trilha nacional, olha só, nós temos o coração do logo da novela, porque o logo da novela não trazia a palavra escrita coração. O logo da novela era esse aqui, ó. Praticamente podemos dizer que o logo de Coração Alado inventou o emoji, né? Esse disco vendeu bem, 156 mil cópias. Vendagem boa puxada pelo tema de abertura, Noturno, do Fagner, que disse em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim, por Guilherme Bryan, que essa foi a música que praticamente consolidou a sua carreira, graças à novela. Tanto que Coração Alado inicialmente ia se chamar O Grande Salto, depois Vernissage. Então o Boni, então diretor-geral da TV Globo, mostrou essa música para a autora Jeanette Claire. Os dois adoraram e aí o título final da novela foi tirado de um trecho dessa música. Na verdade, Noturno é uma canção de grande amargura. Se hoje sou deserto, é porque eu não sabia que as flores, com o tempo, perdem a força e a ventania vem mais forte. Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. São tantas ilusões perdidas. Nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu. Para acentuar a pungência dessa canção, que conta com um belo arranjo do João Donato, o Fagner gravou 2 vozes e sobrepôs uma à outra, como se fosse um eco meio deslocado, o que trazia uma estranheza à música, como se fosse uma dor a mais. E o fato do Fagner repetir 3 vezes o longo refrão da canção é como se a música fosse num crescendo de dor. É um dos grandes temas de abertura de novela. E essa música lancinante realmente foi uma escolha acertadíssima, porque Coração Alado é das novelas mais tristes já feitas. Eu vi os 6 capítulos disponibilizados no Globoplay e eu até fui conversar com o meu amigo do Seco para processar o que eu tinha visto. Tentar entender o que a Jeanette Claire havia pretendido dizer com aquela história. Acima de tudo, Coração Alado era uma novela sobre o que era ser mulher no Brasil em 1980. Na foto que vocês estão vendo aqui no vídeo, nós temos um registro histórico da Jeanette Claire com o brilhante elenco feminino da novela. E a Jeanette, do seu jeito aparentemente manso, ela conseguiu avanços muito importantes ao longo da narrativa de Coração Alado. Explico. Ao longo da década de 70, as novelas não podiam mostrar um casal se separando, se desquitando, porque de acordo com os censores, isso enfraqueceria a célula da família brasileira. Percebam como nas novelas da época, ou o casal já começa a novela separado, aí tudo bem, porque a separação não foi mostrada, ou então, se a intenção era mostrar uma pessoa casada formando um outro par romântico, então ela tinha que ficar viúva. O exemplo máximo, como eu já falei aqui no canal em algum outro vídeo, foi o que o Gilberto Braga fez na Escravizaura. Como o Leôncio não podia lutar pelo amor da escrava por ser um homem casado, então o Gilberto Braga fez o Leôncio matar a sua esposa. Porque trair, se separar, nem pensar. Mas matar? Ok. Na verdade, isso diz muito sobre o que era ser mulher no Brasil naquela época. E foi o que a Jeanette Claire buscou retratar em Coração Alado.
O fato é que a autora conseguiu retratar na novela dois casais se desquitando e depois do desquite formando novos arranjos românticos. É claro que houve uma preparação para isso, né? Nas novelas Chega Mais e Água Viva, que também foram exibidas em 1980, nós vimos as personagens da Renata Sorrah e da Beth Faria se separando de seu segundo companheiro. Porque com o primeiro companheiro que elas tiveram, que elas já haviam se separado, elas haviam tido filhos. Aí não era possível mostrar a separação, porque uma mulher largar o pai do seu filho, aí era demais para censura. Mas se ela já havia começado a novela separada do pai do seu filho, estava num novo arranjo e ela não havia tido filhos com esse segundo companheiro, vá lá, ok, pode mostrar o desquite. Caminhos tortuosos, né, gente? Voltando a Coração Alado e suas conquistas, um dos desquites mostrados é o do casal França e Glorinha, papéis de Leonardo Vilar e Maria Zilda. O casal tinha, inclusive, um filho pequeno. Então o França se uniu a outra mulher, a Glorinha flertou ali com outros rapazes, a censura cortando ao máximo cenas de beijos do França e da Glorinha com esses novos arranjos amorosos, e aí no final o casal desquitado se reconcilia e fica junto. O segundo casal a se separar é uma história mais pesada. É a história do Leandro e da Melissa, papéis do Neila Torraca e da Joana Fon. O Leandro é apaixonado do primeiro ao último capítulo pela cunhada Vivian. E lá pelas tantas, ele a estupra. Claro que numa cena apenas sugerida. A Vivian engravida, não suporta ficar com a criança e a entrega para adoção. Aí a gente fica pensando, né? Se tivesse sido uma relação consensual, se a Vivian transasse com o cunhado por querer, a censura não ia permitir. O quê? Essa mulher vai transar com um cunhado? Vagabunda, não pode. Mas sendo uma violência, ela deu sem querer dar, então tudo bem, liberado. O tema da sofredora Vivian foi considerado por muitos críticos como a grande música de 1980, Meu Bem Querer, canção que projetou o Djavan para a elite da MPB e até hoje é considerado uma das suas composições mais importantes. Já o tema do estuprador Leandro é uma das músicas mais sensacionais do Gonzaguinha. Ponto de interrogação. Olha essa letra. Por acaso algum dia você se importou em saber se ela tinha vontade ou não? E se tinha e transou, você teve a certeza de que foi uma coisa maior para os dois? E depois desses anos no escuro do quarto, quem te diz que não é só o vício da obrigação? Pois com a outra, você faz de tudo, lembrando daquela tão santa que é a dona do seu coração. Eu preciso é ter consciência do que eu represento neste exato momento, no exato instante na cama, na lama, na grama, em que eu tenho uma vida inteira nas mãos. Gonzaguinha puxando com força a orelha do homem por sua falta de responsabilidade afetiva com as mulheres em 1980. Mais uma prova do quanto a música podia dizer textualmente o que a teledramaturgia ainda não podia. Uma coisa curiosa é que quando o Juca fica sabendo que a Vivian está grávida, ele pergunta se o filho é dele. Ora, então o Juca e a Vivian tiveram relações. Só que a novela nunca mostrou isso. Nós só ficamos sabendo do fato por causa dessa deixa que o Juca dá. Outra coisa, depois de dar o filho para adoção, a Vivian se envolve com o Piero, papel do Carlos Augusto Strasser. E o Piero conta, né, essas cenas não são mostradas, a gente fica sabendo porque o Piero conta que a Vivian engravidou dele, foi uma gravidez tubária que não foi para frente, ela teve um aborto espontâneo e isso fez com que a Vivian desejasse ter de volta o filho que ela havia entregado para adoção. Uma mocinha de novela com 3 parceiros sexuais, tudo bem, vá lá, um deles não foi consentido. Mas ainda assim era algo revolucionário para a época. Mas isso se deve à maestria da Jeanette Claire, que nunca mostrava essas cenas. Ela encaixava as informações nos diálogos com o mínimo de ênfase. A dificuldade era transformar a situação em ação. Então, por exemplo, quando o Juca se casa com a Catuxa e continua se encontrando com a Vivian, aí a censura entrava forte, cortando as cenas dos beijos, cortando diálogos, cortando até cenas inteiras, porque afinal o cara estava casado, né?
O tema do Juca foi composto pelo filho da Janete Claire, o Alfredo Dias Gomes, porque o Juca tinha um irmão que era escritor de cordel, o Anselmo, papel do Paulo Figueiredo. E o Anselmo escreveu um cordel para o irmão Juca. Juca Pitanga Santeiro achou que era o tal. Filho do norte, da sorte, da fome e do meio, com a vaidade e a força de um vaqueiro, veio para o Rio de Janeiro. Esse cordel, intitulado Viajante, foi gravado para a novela pelo Dominguinhos, olha que luxo. Para a Catuxa, uma música muito sensual da Joana, Momentos, que é uma canção que fala sobre o prazer feminino. Se você é noveleiro, você deve saber que a Catuxa protagonizou uma cena muito polêmica na qual ela se masturbava, pensando no Juca Pitanga. Claro que era uma cena apenas sugerida, só o que nós víamos era a expressão de prazer, a cara de prazer da atriz e os pés dela se mexendo. Só que essa cena deu um problema seríssimo com a censura. Imediatamente, no dia seguinte, a Globo apagou a fita do capítulo e sumiu com o script. Mais uma vez, a diferença dos pesos e das medidas, né? O Leandro cometer uma violência com a mulher que ele desejava, ok, pode ser. A Catuxa se masturbar pensando no homem que ela amava, impensável. Outra história muito doida era a do Von Strauss, papel do Jardel Filho. Ele era um massagista pilantra que tentava se infiltrar na alta sociedade, se fazendo passar por barão. Ele vive com a Maria Faz Favor, papel da Aracy Balabanian, que era uma mulher do povo, muito humilde, rude, meio bronca, e ele não pode naturalmente mostrar essa mulher para a sociedade, e aí ele se une a Hortência, papel da Eva Todor, que é uma mulher rica do High Society, que convém a ele. Olha só que coisa, né, gente? A Kiki Blanche e a Milena de Locomotivas disputando ali o mesmo homem. O fato é que a censura não viu maiores problemas em mostrar o Von Strauss ficando com duas mulheres e enganando a ambas. É verdade que essa história foi contada no registro da comédia, então não havia ali cenas mais quentes. O mais interessante disso é que o Von Strauss é sempre visto com simpatia pela história, pela própria autora. Ele é um malandro? Puxa, mas ele tem bom coração. Ele ama a Maria, mas puxa vida, é que ele precisa ser rico. Tanto que a música tema do Von Strauss é uma simpaticíssima canção do Toquinho e do Vinícius de Moraes, Escravo da Alegria. Deixa ele ser feliz, né, gente? Já o tema da pobre e enganada Maria é o triste samba Sem Companhia. Linda letra do Paulo César Pinheiro, cantada pela Clara Nunes. É muito forte quando no último capítulo nasce a neta da Maria. E ela diz, essa menina vai ter que lutar muito, porque ela é mulher. Mas se Deus quiser, quando ela crescer, vai ter um lugarzinho ao sol para as mulheres. Essa trilha classe A traz ainda Elis Regina cantando Moda de Sangue. Quando te prendo na cadeia dos abraços. Era o tema romântico de Roberta e Gabriel, papéis de Nívia Maria e Carlos Vereza. Ela era irmã da Catuxa e ele era irmão do Juca, acusado de um crime que ele não havia cometido. Daí a prisão na cadeia dos abraços. Curiosamente, 18 anos mais tarde, Moda de Sangue voltaria a ser tema romântico de um ex-presidiário, na novela Torre de Babel. Tem Ângela Rorô cantando a melancólica balada Só Nos Resta Viver, que foi o tema da Glorinha, a desquitada interpretada pela Maria Zilda. Tem o fado Lavadeiras, da Denise Emmer, filha da Janete Claire. Era o tema da Dona Dalva, papel da Yara Salles. A Dona Dalva era a sofrida mãe do Juca, do Gabriel, do Anselmo e da Neidinha, papel da Simone Carvalho. A Neidinha tem uma história muito curiosa. Ela é obrigada pela mãe a se casar com o Gamela, personagem do Armando Bogos, que era um malandro de marca maior, dono de um cassino clandestino, porque o Gamela havia ajudado a família Pitanga quando esta chegou ao Rio de Janeiro. Só que, além da Neidinha não gostar desse homem muito mais velho que ela, ele ainda fazia com que ela dançasse na boate dele. A Neidinha culpa a mãe, culpa a família por esse casamento que ela não quis. Ela passa a novela inteira tentando se livrar desse homem. Ele não admite o abandono, ele chega a tentar matá-la. E aí no final da novela, quando o Gamela é preso, a Neidinha termina
numa boate fazendo striptease. É uma forma de dar o troco nessa família que a oprimiu, mas não é um final feliz, porque a trama não mostra no final a Neidinha como uma mulher dona de si, mas sim uma mulher tola, ingênua, refém das vontades dos homens e limitada demais para tomar outro rumo. É triste, mas a música que acompanhava a Neidinha nas suas cenas de boate era um funk muito animado do Tim Maia, Você e eu e você. Outra história muito interessante é a do Alberto Carani, papel do Valmor Chagas. Ele é um rico empresário do ramo artístico, pai da Catuxa e da Roberta, e ele tem ódio da ex-esposa, a Silvana, papel da Bárbara Fazio. A Silvana chega de Nova York no início da novela para se reaproximar dos filhos e enfrentar o ex-marido que a exilou. E a sua música tema é uma delirante valsa flamenca de Chico Buarque e Francis Haime, Passará, que está grafada no disco como Pássara. Olha essa letra. E aí ela cisma de voltar, sorri quase para te perdoar. Sim, exala tal liberdade que não podes mais tolerar. Ela vai manchar tuas verdades, vai se enfiar no teu leito, trai-te no teu próprio peito. A mulher, esta grande vilã que veio ao mundo só para fazer esses pobres homens sofrerem. Tanto que o Carani mata, ele literalmente mata a Silvana numa discussão quando ela revela para ele que a filha mais nova do casal, a Alexandra, papel da Miriam Rios, não é filha dele. Mas vejam como essa história é capciosa. O Carani era, na verdade, apaixonado pela irmã da Silvana, a Cristal, papel da Tetê Medina. E do caso que o Carani teve com a cunhada, nasceu o Piero, o papel do Carlos Augusto Strasser. Então, ele pôde ter um filho fora do casamento. Quando a esposa, por sua vez, confessa uma traição, ele a assassina. Quer saber como essa história termina? O Carani é absolvido. Legítima defesa da honra. É claro que havia uma certa crítica nesse desfecho. Praticamente uma menção à absolvição do Doca Street, que havia assassinado a Ângela Diniz, num caso que ficou muito famoso, muito notório. Mas para a crítica funcionar, era preciso que o Carani saísse do julgamento triunfante para que nós nos revoltássemos. Não foi isso que a gente viu. O Carani do final é um homem alquebrado, mas não arrependido por ter matado a ex-esposa. Ele é um homem alquebrado por tudo o que essa mulher o fez sofrer. Tanto que ele até que termina relativamente bem, reconstruindo a vida dele ao lado da Melissa. E a Silvana não é a única vítima do Carani. Como o Piero e a Alexandra se amam, o Carani impede que eles fiquem juntos. Porque o Piero, sendo filho dele, então ele é meio-irmão da Alexandra, certo? Só que no final fica claro que o Carani sempre soube que a Alexandra não era filha dele, porque foi por descobrir isso que ele matou a Silvana no início da novela. Foi um homem que mentiu, traiu, matou, manipulou e foi retratado com uma simpatia quase piedosa. O tema do Carani com a Cristal, que ele reencontra depois que a Silvana morre, é Ela e Eu, baladão pungente de Caetano Veloso na voz de Maria Bethânia. E o tema do jovem casal Piero e Alexandra é Quero Colo, sucesso do Fábio Júnior. No ano seguinte, 81, o Fábio Júnior e a Miriam Rios viriam protagonizar a novela O Amor é Nosso. A trilha internacional vendeu 799 mil cópias. E aqui não há vestígio do logo da novela na capa, né? Nós temos o título aqui e essa arte, né? Muito simples e muito elegante. A maioria das canções presentes nesse álbum fez sucesso nas paradas musicais brasileiras. A começar por Sailing, o maior hit da carreira do Christopher Cross, vencedor do Grammy de melhor canção do ano e que serviu na novela como tema geral. A Neidinha dançou muito ao som dos hits da era disco I'm So Glad That I'm a Woman, Eu Sou Tão Feliz por Ser Mulher, do trio vocal feminino Love Unlimited, que acompanhava os shows do Barry White, First Be a Woman, Primeiro Seja uma Mulher, com Leonora O'Malley, e Rescue Me, Salve-me, com a banda A Taste of Honey.
Também eram para dançar Roller Shake, do La Flavor, e I Love You Dancer, do Voyage, além do soul swingado dos Commodores, em Mighty Spirit. E vamos aos temas românticos. The Winner Takes It All, o vencedor leva tudo. É um baladão bem pungente do icônico grupo sueco ABBA. Essa canção retrata o amor como uma disputa, na qual quem ama mais perde. Essa música foi o tema do Juca com a Vivian. Temos também Survive, do Jimmy Buffett, que foi o tema do Gabriel com a Roberta, e Shine On, da banda de R&B LTD, tema do Piero com a Alexandra. E ainda More Love, com a Kim Carnes, com aquele vozeirão rouco que eu adoro. After You, com o Michael Johnson, tema da Melissa. You'll Never Know, música vencedora do Oscar de melhor canção em 1943, pelo filme Hello Frisco Hello, aqui na gravação luxuosíssima do Henry Mancini. Era o tema do Carani, que termina a novela com a Melissa. E All Out of Love, a mais arrebatada canção do repertório da banda Air Supply e certamente uma das mais arrebatadas canções do pop. Era o tema da Catuxa, a louca e infeliz Catuxa, que arma muitas situações para impedir que o Juca se separe dela e fique com a Vivian. No final, quando a Catuxa perde o Juca e perde a guarda do filho, o que ela faz? Ela fica sabendo que o Gamela está indo atrás da Neidinha para matá-la. Vocês se lembram dessa história, o Gamela não suporta ser abandonado pela Neidinha. Então a Catuxa chega antes do Gamela e aí ela diz para a jovem cunhada, se manda, vai embora daqui. Aí, quando o Gamela chega, ele encontra na penumbra da sala uma mulher deitada de costas no sofá. E nessa mulher ele dá 3 tiros. Essa mulher é a Catuxa. Ela se colocou nessa posição trágica propositalmente. Ela foi assassinada, mas nós sabemos que na verdade isso foi um suicídio. O Gamela vai preso, mas isso não atenua o horror que é esse final. É verdade que a Catuxa havia se revelado uma personagem trágica, na sua loucura, na sua obsessão pelo Juca, mas puxa vida, será que a morte seria a única forma de pará-la? É claro que o suicídio da Catuxa acontecendo na sala da casa da família do Juca, no sofá do Juca, claro que isso era um castigo dado ao Juca, castigo dado pela Catuxa e pela autora, por esse homem ter sido tão irresponsável com as 2 mulheres que o amavam. Mas é aquilo, esse homem irresponsável sofre o baque com a morte da Catuxa, mas ele termina bem, reconstruindo a vida ao lado da Vivian. Quem é que termina morto no final dessa história? Ao final de tudo, o que é que nós vimos? Silvana e Catuxa, mãe e filha, assassinadas por homens que não admitiam ser traídos e abandonados. Temos uma Neidinha decaída e a Maria preparando a neta para a dor que é ser mulher. E quanto aos homens? O Gamela foi preso, é verdade. Mas o Leandro, ele não é punido em nenhum momento por ter estuprado a Vivian e pelos outros crimes que ele cometeu ao longo da história. O Carani, como eu já disse, foi absolvido. O Von Strauss entra para a política. Na verdade, os homens também não triunfam. Não por se arrependerem do que fizeram, mas por não terem tido as mulheres que eles quiseram. O Leandro não teve a Vivian, o Gamela não teve a Neidinha, o Von Strauss não teve a Maria e o Carani não teve nem a Silvana nem a Cristal. Aqui nós temos que nos lembrar que nós estamos em 1980. O homem era o legítimo dono do mundo. E não se esperava que ele se arrependesse pelos atos cometidos ou fosse punido por se portar mal nas relações com as mulheres. O simples fato de eles terminarem sem os objetos de seu desejo já era uma punição. Esse era o feminismo possível em 1980. E Coração Alado terminasse com um Carani abatido dizendo para um Juca igualmente abatido. Todas essas pequenas tragédias que vivemos, essas farsas em que nos envolvemos e que nos levaram a nos dançarmos uns contra os outros,
No final, nada disso tem muita importância. Tudo passará. Tudo será tragado pelo tempo. A única coisa que vai ficar de nós são as marcas que nós deixamos. A vida que modelamos, na carne e na pedra. À primeira vista, parece uma conclusão muito amarga. Nós nascemos, sofremos, morremos e tudo que fica são as pedras. Mas eu acho que o que a Janete quis dizer foi o seguinte: ser feliz, não ser feliz, ser punido, não ser punido, justiça, injustiça, tudo isso são contingências da vida, tudo isso passa. O que fica, e esse é o ponto, é o nosso legado, é a obra que nós deixamos para a posteridade. Penso isso porque quando escreveu Coração Alado, a Janete já estava diagnosticada com câncer de intestino. Então é possível que ela intuísse que talvez ela não tivesse mais muito tempo aqui entre nós. De fato, ela faleceu em 1983. Mas a obra dela, essa haveria de ficar, de sobreviver. Tanto que estamos aqui, 44 anos depois, falando sobre Coração Alado. E eu tenho certeza de que daqui a 100, 200 anos, alguém, em algum lugar, vai estudar a obra da Janete para entender quem nós éramos e como nós vivíamos. A arte fica.